E aí, pessoal, tudo bem? Agora que a gente terminou as técnicas de integração, a gente vai voltar a fazer um pouco de geometria. Isso levará a algumas das ferramentas que a gente vai precisar no cálculo de multivariável. O nosso primeiro tópico é o comprimento do arco ou comprimento de curvas, que é calculado usando outra soma cumulativa que vai ter uma história e uma imagem associada, tá? Suponha que a gente tenha uma estrada com marcadores de quilometragens S0, S1, S2 até Sn. Então a gente tem um, a gente tem uma estrada, né? Aqui é o primeiro marcador de quilometragem, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, tá? Até, até o final da estrada. É, A distância percorrida ao longo da estrada, né, o comprimento do arco, o comprimento da curva, é descrito por esse parâmetro S. Né? Se a gente olha para a estrada com um gráfico, como um gráfico, a gente pode deixar ser a coordenada x no primeiro ponto S0 da curva, ou seja, se a gente olhar como. Acho que é mais fácil eu desenhar o gráfico. Vamos ver. Vou fazer o gráfico. Sem fazer o gráfico fica difícil mesmo. Ok? Então o que eu vou fazer? O... Se a gente olhar aqui no caso do gráfico, a gente pode fazer A ser a coordenada x, né, do primeiro ponto. Então aqui vai ser a A. E na curva, né, ou no nosso caminho. E B a coordenada x do último ponto, que é Sn. Então é isso. Tá bom. E xi, né, x índice i, é a coordenada x do ponto SI. Então, se aqui eu tenho um marcador SI, a coordenada dele vai ser xi. Isso é, isso é uma consequência, né, do que, ou então é uma rememoração do que a gente fez com as somas de rima. Né? Então, a gente pode aproximar o comprimento S da curva por uma soma, tá, de linhas retas, tá, onde temos as distâncias entre os pontos SI. Ou seja, se eu tenho aqui, eu quero olhar essa curva aqui, vamos olhar essa curva aqui. Vou olhar aqui, ó, essa S0, S1. Essa S0, S1 tem uma cara assim. Aqui S0, aqui S1, tá? A gente pode aproximar essa distância aqui ela tem uma distância Δx, né? Aqui tem uma distância Δy. A gente pode aproximar ela para um triângulo. Para esse triângulo aqui. Tá? Agora que o triângulo já está feito, vou deixar aqui mais. Tá? Assim como se o nosso n, né, lembrando da soma de rimas, se a gente dividir por n pedaços, né, por n marcadores, né, se o nosso n aumenta, a distância entre SI, entre o SI mais 1
e o SI diminui. Porque, tá, a gente tem aqui para um dado n, para um dado, o dobro de n, a distância vai ser essa, né? Para o quádruplo de n, a distância vai ser essa. Então, quanto maior o n, menor é essa distância, né? Entre os próximos, a reta entre o SI e o SI menos 1, né? Então a gente vai ter uma distância, né? Essa distância aqui, para uma variação muito pequena, para S's muito pequenos, a gente vai ter, ou seja, para N muito grandes, né? Para um ΔS pequeno, a gente vai ter essa distância cada vez mais próxima da distância da curva, né? Se a gente pegar só, por exemplo, esse pedaço aqui, essa curva, a gente vai ter, e ampliar, a gente vai ter o quê? Isso aqui, né? Fazer um super zoom. Vai ter isso aqui. E o delta, essa distância aqui, né? Vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó. Então, para um N muito grande, os delta S vão ser muito pequenos e a distância entre cada uma das... entre a hipotenusa e... Perdão. A distância entre os dois pontos vai ser cada vez mais próxima com o caminho percorrido ao longo da curva, né? A gente pode usar o teorema de Pitágoras para ver que essa distância, né, essa distância aqui da hipotenusa desse triângulo é igual a raiz de ΔX ao quadrado, né, mais ΔY ao quadrado. Essa é a distância. Então, em outras palavras, esse comprimento de curva é ΔS, né? Então, ΔS pode ser aproximado pela hipotenusa, não, ΔS ao quadrado, né? ΔS ao quadrado pode ser aproximado pela hipotenusa ao quadrado, que é ΔX quadrado mais ΔY quadrado, tá? ΔY quadrado. Se a gente aplicar as ferramentas de cálculo, né, para fazer essa estimativa, no caso infinitesimal, a gente não vai ter mais ΔS, né? Para um caso infinitesimal, a gente vai ter um ds. E o ds vai ser justamente o valor da hipotenusa. Estamos no caso infinitesimal, então ds é dx quadrado mais dy quadrado. E é justamente o que é o valor da hipotenusa. Isso para o caso infinitesimal, né? Então, no futuro a gente vai omitir os parênteses, tá? E escrever sem os parênteses, tá? Isso não, quer dizer que o ds ao quadrado, quando eu fizer isso, não está derivando o s ao quadrado, tá? É essa expressão aqui, ok? Então, eu vou omitir os parênteses só para ficar mais fácil de escrever. Então, isso, a gente tem uma diferencial, né, quadrática. Então, a ideia é tentar não cometer erros quando a gente resolve diferenciais quadráticas. A próxima coisa que a gente precisa fazer é tomar a raiz quadrada, né? Então, se a gente toma a raiz quadrada, eu já vou apagar tudo, porque agora a expressão ficou clara o que eu estou fazendo. E aí eu ganho espaço, tá? Eu vou apagar tudo. Quando a minha diferencial quadrática, então, a minha diferencial da distância, fica claro que é dx quadrado mais dy quadrado. Lembrando que isso aqui está só economizando notação, mas está entre parênteses, tá? Não é o x que está ao quadrado, nem o y que está ao quadrado. A gente pode reescrever essa fórmula, né, de várias maneiras.
por exemplo, a gente pode colocar um fator dx, né, aqui. E aí a gente faz ds dx igual a 1, né, mais dy dx quadrado, tá? E aí a gente obtém derivadas, né? Então é essa a fórmula que a gente vai usar hoje, né? Quando a gente adicionar valores infinitesimais de ds, a gente encontra aqui o comprimento da curva, ok? Ou seja, o comprimento da curva é a distância ao longo da curva de S0 até S1. Então a gente vai ter que somar esses ds de S0 até S1. Portanto, a gente tem o comprimento da curva igual. Então, vou colocar aqui comprimento da curva é igual à integral de A até B, né? Que é o S0 e o Sn, tá? De ds. E ds, e aí a gente vai somando isso ao longo do x, né? Então, o nosso comprimento vai ser ds, vai ser isso aqui vezes dx, né? Então, vai ser raiz de 1 mais dy dx quadrado dx, ok? Essa aqui é a fórmula para o nosso comprimento da curva. Por quê? Porque isso aqui é exatamente a integral de a até b ds. Tá? Estamos somando todos os ds. Quando a gente vai usando a notação que a gente vem tratando desde agora, a gente está reescrevendo essa integral, pode reescrever a integral, na forma de raiz de 1 mais isso aqui, dado que y é igual a uma f de x, tá? Isso aqui é igual a 1 mais f' de x ao quadrado, ok? F' de x ao quadrado dx, tá? Então, dado uma f, a gente consegue calcular f', e aí a gente conhece o comprimento da curva dentro de um intervalo para f. Exemplo, se eu quero calcular uma curva, o comprimento de uma reta, tá? Então, o exemplo é o seguinte. Eu vou guardar a fórmula, tá? Vou guardar essa fórmula aqui. Então, o exemplo é, eu quero calcular, acabou de cair um ventilador aqui. Eu quero calcular o comprimento da reta y igual a mx. Tá? Esse exemplo pode ajudar a gente a ter uma perspectiva do método. Tá? Y igual a mx é a função, é uma reta, né, com coeficiente angular m. A gente sabe que a y' é m, né? Portanto, o ds vai ser raiz de 1 mais y' ao quadrado dx, ok? Logo, isso aqui dá raiz de 1 mais m quadrado dx, ok? O comprimento da curva, então da curva y igual a mx, no intervalo de, sei lá, de 0 a 10, pode ser? 0 a 10, é a integral de 0 a 10, tá? Isso aqui é x igual a 0, x igual a 10, tá? A gente está fazendo integrando em x. De 1 mais m quadrado dx, bom, isso aqui dá 10 raiz de 1 mais m quadrado, tá? Se a gente for desenhar uma figura, a gente pode confirmar isso, né? Por quê? Porque isso aqui, né, é um triângulo, né?
É um triângulo cujo a base é 10, a altura é 10m. Tá? Então, se a gente for calcular o comprimento da hipotenusa, né? A gente quer calcular a hipotenusa, a gente aplica Pitágoras, vai ser 10 quadrado. Então, isso aqui vai ser raiz de 10 ao quadrado mais 10m ao quadrado. 10 ao quadrado a gente pode deixar em evidência, né? Então, a gente vai ter 10 raiz de 1 mais m quadrado, tá? Então, no desenho a gente já confirma, tá? Isso não mostra quão óbvio isso é, mas se a gente puder fazer uma figura das fórmulas de funções lineares, a gente pode usar o cálculo para subdividir outras funções em partes infinitesimais, lineares, e então resolver o problema para uma categoria maior de funções. Isso é o ponto principal dessa integral. Um outro exemplo, agora é um arco de círculo, tá? Se a gente, o arco de círculo lá da geometria analítica, a gente vai tomar a função do arco de círculo como 1 menos x quadrado, tá? Essa é a função do arco de círculo. Eu estou fazendo para a parte superior do arco, tá? Então, eu vou descrever o gráfico de um semicírculo. Tá? Essa é a equação do semicírculo, a parte de y positiva. Então, é essa parte aqui do gráfico do círculo. Embora isso aqui esteja uma esfera. Aí, pronto. Eu estou olhando essa parte daqui, ok? Parte de cima. A gente vai encontrar o arco de um pedaço do semicírculo, tá? Então eu vou pegar um arco com x indo de 0, então até um A qualquer, beleza? Na figura, né? Na figura do arco, a gente tem uma parte do círculo aqui. Vamos usar a imaginação e considerar que isso aqui é um círculo, tá? Eu estou tentando fazer o mais parecido possível. Tá, é um círculo. Né? Por definição é um círculo. Então, o círculo sai de 0 e ele vai até o número A. Então, eu estou calculando o comprimento desse arco aqui. Tá? Indo de 0 a A. É isso. Então, a gente vai usar a variável alfa para denotar o arco, o comprimento do arco ao longo do círculo. Tá? A gente pode calcular o valor exato de alfa usando trigonometria, mas primeiro a gente vai encontrar usando cálculo, tá? Mais fácil, quer dizer, é a ideia, né? Trigonometria a gente conhece do ensino médio, aqui a gente precisa aprender cálculo. Então a gente vai, o primeiro passo, encontrar y'. Já sabe desenho, então tiramos o desenho para poder ter espaço. Se isso aqui é y, né? Y' usando a regra da cadeia, vai dar menos x, né? Dividido pela raiz de 1 menos x quadrado, tá? Esse aqui é o valor de y'. ds, né? É raiz de 1 mais y' ao quadrado dx. Portanto, né? Portanto, o ds é raiz de 1 mais esse tembolho aqui é o quadrado. Então, mais isso aqui ao quadrado dx. É isso aí. Ok, a gente consegue simplificar o valor que está dentro da raiz, né? Então, vamos simplificar esse negócio. O que está dentro da raiz. Então, vamos simplificar.
o que está dentro da raiz é 1 mais y' ao quadrado, ok? 1 mais y' ao quadrado é 1 mais menos x sobre a raiz de 1 mais x ao quadrado, ok? Isso aqui a gente eleva todo mundo ao quadrado do lado direito, né? Então fica 1 mais x quadrado dividido por 1 mais x quadrado, ok? Isso aqui é 1 mais x quadrado mais x quadrado. Opa, 1 mais x quadrado. Não, tá errado. Era menos, né? Era menos. Era menos. Será que eu coloquei. Eu coloquei mais no. Mais antes? Peraí, deixa eu ver se eu coloquei mais antes. Não, eu coloquei menos. Aqui tá errado, né? É 1 menos, tá? 1 menos. Não, aqui tá certo, É 1 mais. Aqui tá certo. Tá tudo certo. Eu que tô louco quando eu apaguei tudo e coloquei o valor errado. Então, não era mais, era menos. E então, isso aqui fica 1 menos x quadrado. Opa. Menos x quadrado mais x quadrado dividido por 1 menos x quadrado. Isso aqui dá, portanto, 1 sobre 1 menos x quadrado. É o que tem dentro da raiz. Então, colocando isso na fórmula do arco, né? A gente vai ter alfa do valor do arco, tá? O arco é igual a x indo de 0 a alfa, né? Da raiz disso aqui, que é dx sobre raiz 1 menos x quadrado, tá? E é essa integral a resposta. O que é essa integral? Bom, arco seno de 0 até... Opa, não era alfa, né? Alfa era o nome do arco, de 0 a A. 0 a A. De 0 a A, isso. E, portanto, alfa vai ser o... Alfa vai ser o arco seno de A, né? Porque o arco seno de 0 é 0, né? Então o seno de alfa vai ser A, né? E aí a gente pode tentar ver as consequências disso a partir da trigonometria, tá? Isso é um pouco mais profundo do que parece, tá? A gente percorre uma distância alfa ao longo do arco de um círculo de raio A, né? De raio 1, e a gente termina em um ponto cuja coordenada x era alfa. Então, no nosso desenho, né, no nosso desenho que a gente fez, se aquela distância lá, a interpretação do desenho eu vou fazer o círculo inteiro? Eu vou pedir para o software corrigir, né? E ele não quer corrigir. Corrige para mim. Isso. Tá. Tá. E aí a gente só precisa dessa parte aqui. O que eu estou falando no desenho se
Se o raio desse círculo é 1, ou seja, aqui é o ponto 1, 0, para que x seja A, ou seja, para a gente ter essa parte alfa, essa parte aqui, né? Isso aqui é A. A consequência é que isso aqui também é A, né? Isso aqui também é A. E esse valor aqui, esse ângulo, é o alfa, tá? Esse ângulo é o alfa. Então, e a consequência, como isso aqui é 1, né, é que essa hipotenusa vale 1 também, tá? Essa hipotenusa vale 1. Antes, se a gente tivesse o ângulo e quisesse medir qual era quanto era em alfa radiano, né? A gente poderia dizer, né, que o seno de alfa é o quê? Seno de alfa é cateto oposto por hipotenusa. Hipotenusa é 1, então seno de alfa é A. Né? Então é coerente, né? É coerente com o que a gente tem no desenho, tá? A gente pode ter se informado de que o radiano media o comprimento do arco ao longo da curva do círculo, mas essa é a primeira vez que a gente consegue derivar isso, tá? A gente sabe que no círculo unitário o valor em radiano desse ângulo é o valor do comprimento do círculo, mas aqui a gente sabia e acertava. Agora a gente derivou essa condição, tá bom? Sempre importante lembrar que da nossa primeira definição da função exponencial, tá? A função e elevado a x. Tá? Envolveu o quê? A primeira definição da nossa função e elevado a x envolveu a inclinação do gráfico, mas depois a gente foi capaz de definir a função logaritmo natural como uma integral, né? O mesmo tipo de coisa está acontecendo aqui. Se a gente quiser saber o que são radianos, a gente tem que calcular esse comprimento de arco. Isso dá uma definição da função arco-seno, que dá uma nova definição da função seno, que leva a uma melhor definição da compreensão das funções trigonométricas. Então, de novo, aqui a gente está conseguindo definir coisas novas, né? Usando o nosso conhecimento de integrais. Tá? O último exemplo que eu quero tratar é o comprimento da parábola. Tá? O comprimento da parábola, para encontrar se eu tenho uma parábola, pegar só um lado da parábola, parece que eu me recuso, né, a fazer uma reta aqui. Mais ou menos, né? Se eu pegar só um lado da parábola, tá? Vou pegar só esse lado aqui. Para encontrar o arco, a comprimento desse arco aqui, a gente precisa, de novo, usar os fatores, usar a receita, né? Y é x quadrado, essa é a parábola x quadrado, tá? Então, y' é 2x. Se y' é 2x, ds, que é raiz de 1 mais y' ao quadrado, é 1 mais 2x quadrado dx. Tá? Portanto, ds é raiz de 1 mais 4x quadrado dx. Tá? O nosso arco, o intervalo do arco é entre 0 e A. Então, o comprimento desse arco vai ser a integral de 0 até A
de ds, que é 1 mais 4x² dx. É esse o valor. Essa resposta, isso é uma resposta, tá? Isso, ok, já está completado. Mas a gente sabe que é mais útil, né? Se a gente usar, se a gente escrever ela de uma forma mais simples, tá? Então, isso é porque a gente estuda as técnicas de integração. Para calcular essa integral, a gente usa a substituição trigonométrica, ela é tabelada, né? A substituição trigonométrica para essa situação. E a substituição é x é igual a 1 sobre 2 tangente de u. Então, dx é 1 sobre 2 secante ao quadrado de u. du, né? É isso. Quando a gente faz, para a gente fazer quando a gente faz essa substituição, né, a gente consegue simplificar as situações, né, e acaba chegando no valor. Se a gente fizer todas essas substituições, a gente vai chegar que isso é igual a 1/4 de ln de 2x mais raiz de 1 mais 4x², tá? Mais 1/2 de x vezes a raiz de 1 mais 4x², e isso calculado entre 0 e a. Essa aqui é a resposta que a gente vai chegar. E aí é só substituir, né? Substituir os valores de a e os valores de x. Não, substituindo a e substituindo zero. Zero vai dar zero, né? Então é só substituir x por a. Aí e tá resolvido. Bom, eu pulei a etapa da substituição trigonométrica, porque a gente já tratou isso, né? E também é um estímulo para que seja resolvido. Seja colocado em prática, né? De novo, exercitado. Então eu quero deixar um exercício, tá? O exercício é o seguinte: também uma questão de comprimento de arcos. Deu para notar que comprimento de arco sempre vai ter umas raízes, né? Nunca vai ser uma coisa muito bonita, porque a gente está tratando basicamente de uma somatória de teoremas de Pitágoras, né? Então as coisas são feias mesmo, tá? Então a questão é a seguinte: expressar o comprimento do arco do gráfico y. Então, a nossa função é y é igual a ln de x. Tá? É o log. Tá? Entre 1/10 e 1. E expressar isso como uma integral. Não precisa calcular o valor da integral, ok? É só expressar em termos da integral. O valor não precisa ser calculado, beleza? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.